Meus caros, aqui é o Sabino. Quero te perguntar, o que é que te causa medo? Antes de prosseguir com o vídeo, quero deixar bem claro que todos os meus vídeos eu faço como se eu estivesse falando com o meu eu do passado. Se o meu eu do passado assistisse os meus vídeos, hoje eu estaria muito mais à frente do que eu estou. É claro que tudo acontece porque devia acontecer e quem eu sou hoje é graças ao que aconteceu. Meu único intuito aqui é formar líderes. Aqui embaixo tem alguns botões, se inscrever, dar like, dar dislike, comentar, compartilhar. Escolha só um deles e se divirta. Do que você tem medo? Você sabia que o medo ele surge a partir do excesso de apego? Não necessariamente do excesso de apego, mas pelo apego. Se você tem apego por algo, logo você tem medo de perder algo. Se você tem apego pela vida, você tem medo de morrer. Se você tem apego por algum parente seu, você tem um grande medo de perdê-lo. Se você tem um apego por algum bem material, você tem medo de perdê-lo. E esse medo é o que te aprisiona. Pois se você tem um bem material e é apegado a ele, por exemplo, automaticamente, todo momento, você não vai usufruir daquele bem ou usufruir aquele bem no seu dia a dia com felicidade. Você vai usufruir dele, né, usar ele no seu dia a dia, ou seja lá no que for, com aquele receio, né, aquele excesso de cuidado, aquela cautela para que nada de errado aconteça, porque você tem um excesso de zelo, um excesso de apego. E é isso que te causa medo. Eu tinha medo de algum momento aparecer alguma fera, né, natural, como, por exemplo, uma onça, um leão. Leão é bem difícil, né? Mas algo como onça mesmo, até mesmo serpente, escorpião, essas, esses animais assim venenosos, né? Eu tinha bastante medo de me deparar com algum deles e eu estar ali, tipo, desprevenido e acabar, né, me ferindo. Até esses dias atrás. Até eu entender todo o contexto, toda a matemática do jogo que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Tem um cara que se chama Li Ka-shing. Eu não sei como pronunciar o nome dele, muito provavelmente assim mesmo que eu falei, Li Ka-shing, que é um bilionário de Hong Kong. Uma vez, né, ele um dos caras mais renomados, um dos homens mais respeitados da Ásia, né? Não pelo que ele possui, mas pela leveza como ele reage aos bens que ele tem. Ele disse uma vez: eu aprendi a vencer quando parei de lutar por controle. Basicamente, ele se tornou um cara desapegado e aquilo fez com que ele se impulsionasse. Não sei se vocês já conhecem essa história, mas ele teve uma grande falência, né? E depois ele mudou de postura. Quando aconteceu essa falência, ele entendeu que tipo tudo pode ser perdido a qualquer momento, tudo pode sumir de repente, né? Por exemplo, se você tem pode parecer pessimista da minha parte, mas num cenário hipotético, isso é verdade, né? Se você tem, por exemplo, a sua mão aí na sua frente, mas ela a qualquer momento pode sumir, como a luz que acabou de acontecer, tá vendo? Tudo é imprevisível, você não espera. Se você tiver um apego muito... Caramba, foi bem no time, né? Se você tiver um apego excessivo, por exemplo, por qualquer coisa que esteja na sua vida, logo você tem medo que algo de ruim aconteça. E esse medo é o que te aprisiona. O medo de você falir, o medo de você fracassar, o medo de você errar é o que não te faz sair do primeiro degrau. Igual teve um dos vídeos que eu comentei aqui, que aquela frase... para trás nem para pegar impulso, né? Uma frase muito famosa, para trás nem para pegar impulso.
ela é muito conhecida, mas ela não se aplica no mundo dos negócios. Talvez ela poderia se aplicar na oratória, por exemplo, né? Porque na oratória não tem por que você voltar atrás com o que você disse para tentar se justificar, por exemplo. Na oratória, na fala, para trás nem para pegar impulso. Falou, só complementa e já era, né? E muitas outras coisas, mas eu acho que para sucesso e fracasso ela não se aplica. Porque, de fato, né, até mesmo para luta, como por exemplo, um arco e flecha, né? Você precisa voltar para trás para pegar impulso em algumas ocasiões. Como também tem um outro guru aí da internet, coach, que ele dá uma caneta, um óculos para um cara. Nossa, a caneta sumiu aqui, foi para Nárnia. Ah, tá dentro do livro. Ele dá uma caneta para um cara e ele fala pro cara assim: Tó, pega essa caneta aqui, pega esse óculos, né? Era um óculos. Pega esse óculos aqui, tenta jogar. E aí o cara vai lá e tenta jogar e ele joga o óculos, né? Aqui no meu caso é uma caneta. Ele joga, né? Se eu der essa caneta para você e falar, tenta jogar essa caneta, você vai jogar. Então, tipo, aí ele usou um argumento de o seguinte, você não tenta. Ou você faz ou você não faz. E não faz sentido, né? Inicialmente, você olhando essa afirmação, você fala, nossa, o cara é sábio. Realmente, você não tenta. Ou você faz ou você não faz. Vou tentar jogar. Não tentei. Ou eu faço ou não faço. Só que aí que tá. O processo de tentativa não se aplica a esse contexto. Só que na raiz da tentativa, ela ainda existe. Não é porque a gravidade está possibilitando eu não usufruir da tentativa neste contexto que a tentativa vai deixar de existir. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando se tem a gravidade, né, quando a gravidade está puxando o objeto para baixo, a tentativa de jogá-lo não existe. Jogá-lo para baixo, né, a favor da gravidade, não existe. Ou eu faço ou não faço. Realmente a gravidade está favorável, o ambiente está favorável, o clima está favorável, se é que você está me entendendo. Agora, quando eu estou indo contra a gravidade, contra tudo aquilo que, né, proporciona o inverso do que eu estou prestes a fazer, logo existe o processo de tentativa. Então, aqui eu vou tentar jogar para cima e pegar na mão. Eu posso ter um mínimo de habilidade? Claro, mas eu ainda posso errar. Aqui sem sombra de dúvidas, eu não vou errar. Se eu tentar jogar por acaso, eu vou acertar. Eu, nesse contexto, não tento. Mas para cima que eu vou tentar pegar na mão. Consegui! Mas isso não é uma coisa de querer, tipo, é só querer, ou você faz ou não faz. Não, aqui eu precisei tentar. Então você precisa filtrar essas frases da sua vida aí, de que para trás, nem para pegar impulso, não sei o quê, ou você faz ou você não faz, você não tenta. Porque em alguns contextos eles não se aplicam, como principalmente no sucesso. Quando você, por exemplo, nasce herdeiro, nossa, caramba! Quando você, por exemplo, nasce herdeiro, o processo de tentativa talvez não se aplica para você obter sucesso, por exemplo, né? Justamente porque você já nasceu com a gravidade proporcional ao que você pretende fazer. Mas quando você está saindo da extrema pobreza para o sucesso financeiro, aí existe o processo de tentativa. Logo, é claro também que existe a habilidade de poder jogar para cima e pegar novamente. Isso você vai desenvolver conforme o tempo for passando. Tá? Não é que só porque você vai tentar que você não vai conseguir, mas a tentativa ela ainda existe. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero dizer é que o excesso de apego pela, nossa, isso é valioso para mim, aquilo outro me faz bem. O excesso de apego te aprisiona a não sair, né? Te impede de sair do primeiro passo para o segundo, para o próximo. E por você ter muito apego pelas coisas que você conquistou, como por exemplo, eu tinha uma mentalidade escassa quando eu comecei a ganhar meus primeiros, as minhas primeiras receitas ali, né, com a internet. Por exemplo, meus primeiros R$1.000 que eu ganhei com a internet. Quando caiu R$1.000 na minha conta, eu fiquei com medo de abaixar aquele valor, tipo, investir R$300 nisso, mais R$200 naquilo.
Fiquei com medo, eu segurei, eu retive o dinheiro por um bom tempo na conta. E com medo, querendo colocar cada vez mais, só que, né, não investia. Como é que vai colocar mais se eu não invisto, se eu não escalo? Eu tenho que escalar, pô. Então, aquele excesso de apego pelo pequeno que eu tinha, né, o dinheirinho que apareceu ali na conta, me impediu de sair do degrau 1 para o degrau 2, 3, 4 e assim por diante. Deu para sacar? Então, para trás, literalmente, sim, para pegar impulso, sim, o quanto for necessário. Tenta novamente, se errar, tente novamente, não vá nessa dos gurus, dos coach, né? Porque coach é uma profissão muito boa. Eu acho, a humanidade deveria admirar os coaches, porque eles ajudam muitas pessoas. Só que tem galera que difama os coaches indiretamente sem falar deles, por causa das merdas que eles falam, né? Que eles falam. Como essa, por exemplo, de ou você faz ou você não faz, você não tenta. Muito, assim, nem pode ser considerado clichê, porque clichê só é uma verdade que foi dita várias vezes e se tornou comum, né? E aí por isso que é clichê, só é clichê porque é verdade. Mas isso aqui nem é verdade, porque é um contexto que não se aplica é uma afirmação que não se aplica em determinados contextos. Então, para de ser apegado, deixa o desapego tomar conta, sabe? Seja mais desapegado, porque, assim, um estudo na Universidade de Califórnia mediu o impacto emocional do desapego no funcionamento do cérebro humano. E eles descobriram que pessoas que praticam o no attachment, né, que eles chamam, que é o não apego, têm maiores níveis de clareza, foco e bem-estar. Ou seja, quanto mais você precisa de algo, menos capacidade tem de pensar com lucidez. Deu para sacar? Nietzsche dizia que a liberdade está em não precisar. Tantos outros filósofos também, né, que nossa, não vou saber afirmar o nome dele aqui, pronunciar o nome dele. Tanto faz. Não é o que acontece que te prende, é o valor que você dá ao que acontece. Essa é a frase dele. É Epicteto, Epicteto, tá? Bruce Lee, ele complementa, né, com a ideia de que ele diz assim, libere-se das formas, seja com uma água. Não sei se você já ouviu falar, né? Não sei se você já viu um vídeo dele. Se você colocar a água num pote, ela vira um pote. Se você colocar numa garrafa, ela vira uma garrafa. Seja maleável, não seja desapegado. Deu pra sacar? E a frase, para finalizar esse vídeo aqui, né, para concluir a linha de raciocínio, que antes de dizer a frase também, eu quero deixar bem claro que você só vai conseguir sair do lugar se você tiver o desapego, se você desapegar, cara, se você for ativar o modo estoico. Eu tinha bastante medo ultimamente, por exemplo, né, recentemente, de morrer ou algo do tipo, até aprender esses ensinamentos. E quando eu aprendi isso, eu vi que a vida, ela é passageira e ela, tipo, é muito curta para viver com medo de morrer. Já é certo que a gente vai morrer, então que eu dei o meu melhor a cada instante, sem querer descobrir algum motivo ou razão para me preocupar. Sabe, eu preciso me desapegar. O excesso de controle na equipe, nas empresas, é claro que precisa ter gerenciamento, ter organização, mas esse excesso de zelo, de cuidado, pode acabar me sobrecarregando de tal forma que eu acabe deixando de viver a vida. Então, eu preciso me desapegar. Foi aí que, dessa forma, nos últimos dias eu passei a perceber que eu não sinto mais medo de nada. Literalmente, eu não temo mais assim. É claro que por instinto e por defesa, por mecanismo de defesa do meu próprio corpo, se eu ver, por exemplo, um escorpião na minha frente, é claro que eu vou ter aquela repulsa e me recuar, né? Ou algo do tipo. Eu poderia também, por exemplo, ter repulsa de ficar próximo excessivamente de pessoas que têm um espírito completamente negativo, aquele espírito que solta palavras que te difamam na sua frente, que te jogam para baixo. É claro que eu vou ter esse receio, mas não medo de ficar perto dessas pessoas. Não medo de sair correndo nas ruas, por exemplo, de repente acontecer alguma coisa com a minha vida. Justamente porque, ainda mais nós que somos cristãos,
a vida, cara, morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Então, tipo assim, dane-se, não tem por que eu ficar me preocupando. E nesses últimos dias eu literalmente identifiquei que eu não tenho mais medo de nada. E é assim que eu venho vivendo a vida, cada dia mais feliz. E por isso eu tive aqui que compartilhar isso com vocês. E eu vou finalizar esse vídeo com essa frase, né? A corrente mais pesada não está nos seus pés, não é aquela que colocam no seu pescoço, nos seus braços, mas no coração de quem se apega ao que pode perder. E eu quero te perguntar também, antes de finalizar o vídeo, o que nessa vida você não pode perder? Não porque você não quer ou porque pode acontecer alguma coisa se você perder, mas porque literalmente por instinto natural mesmo você jamais irá perder. O que nessa vida você jamais irá perder? Até onde eu sei, não existe nada que você não irá perder, como fisicamente, né? Mas a única coisa que nós devemos guardar até o final é a fé. Que nós possamos chegar no fim da vida e dizer, guardei a fé. Seja bem-vindo ao canal de Sabino. Até o próximo vídeo.